Shalom, shalom, bom dia. Olha, eu estou passando aqui para a gente falar sobre uma data que vai chegar daqui a alguns dias. Quero falar com você rapidamente aqui sobre a Páscoa. Uma coisa que me inquietou. Eu estava vendo aqui no Google, se você der um Google aí, perguntar quando que é a Páscoa de 2026, aqui vai falar, tem um anúncio aqui que vai falar assim: por que a Páscoa de 2026 vai ser dia 5 de abril? E aí fala assim: segundo essa definição, a celebração ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que acontece depois do equinócio de março. Foi esse o cálculo que estabeleceu a data de 5 de abril para a Páscoa de 2026. Qual que é o problema aqui? Quem que estabeleceu a Páscoa? Quem decide qual que é o dia da Páscoa? O Eterno, que criou a Páscoa, ou os homens, que então estabelece que tem que ser num domingo? Existe uma falácia por trás do domingo, mas eu não vou me engendrar por esse caminho aqui hoje não. Mas, se vocês quiserem, eu posso falar numa próxima oportunidade, mas é um tema que vai passar do tempo aqui que a gente pretende gastar. É um tema longo. Mas, enfim, eu quero ler com vocês, nas Escrituras Sagradas, em Êxodo, no capítulo 12, verso 1 até o verso 12, vai dizer assim: o Eterno falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: que este mês seja para vós o princípio dos meses, seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 do mês, cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. E se for pequeno o número de pessoas da casa para um cordeiro, tomará ele o seu vizinho próximo à casa, segundo o número das almas, cada um de acordo com o que pode comer. Sereis calculado em relação ao cordeiro, em relação ao carneiro. Verso 5: cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano de idade, será para vós dos carneiros e das cabras a vez de tomá-lo. E será observado por vós até o dia 14 deste mês. E toda a Assembleia da Congregação de Israel o degolará à tarde. À tarde de quando? Do dia 14 de qual mês? Do primeiro mês do ano. Como é chamado esse mês do ano na Bíblia? Abib. E como é chamado esse primeiro mês do ano em Israel nos dias atuais? Nissan. Tomarão do sangue e porão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerão. E nesta noite comerão a carne grelhada no fogo, e comerão pães não fermentados, pães matizá, com ervas amargas. Não comais dela mal passada no fogo, nem cozida na água, mas sim será grelhado ao fogo o cordeiro inteiro, com sua cabeça, com seus pés e com suas entranhas. Verso 10. E não fareis sobrar nada dele até amanhã. E o que sobrar dele queimará no fogo pela manhã. Assim o comereis, vossas cinturas cingidas, vossos sapatos nos pés, e vossos cajados em vossas mãos, e o comereis com pressa, pois é Páscoa do Eterno. E passarei pela terra do Egito na noite e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, do homem até o animal, em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Eterno.
disse o Eterno. Então, qual que é o dia da Páscoa? O dia da preparação da Páscoa, dia 14 de Nissan, do primeiro mês do ano, bíblico. E qual que é o dia da Páscoa? O jantar da Páscoa, o Seder, a ceia de Páscoa. Quando que é? Na passagem do dia 14 para o dia 15, que é no pôr do sol. Quando chega o pôr do sol lá por volta das 17h30 até 18h30, de acordo com a época do ano, né? Então temos o pôr do sol, aí termina o dia 14 e inicia o dia 15. Então vai comer com pressa, porque é Páscoa do Senhor, no dia 15, no jantar, durante a noite. O dia começa à noite, não durante o amanhecer, né? Então, esse é o dia. E aí, o que eu vim trazer aqui para você? Por que eu contrario o dia 5 de abril como sendo o dia da Páscoa? Porque pelo calendário bíblico, que é seguido por uma única nação no mundo, que é Israel. Então, salvo engano, os muçulmanos também seguem, né? Sem querer fazer aqui injustiça. Mas Israel segue o calendário bíblico. Em Israel nós estamos no ano 5.786 e não em 2026. Mas Israel não considera Yeshua como Mashiach, por isso não zerou o calendário e tal. Tá, mas o Mashiach não falou que tinha que zerar o calendário. Jesus não falou que tinha que zerar o calendário. Jesus não falou tanta coisa que falam hoje em dia em nome dele e por causa dele, e que ele não estabeleceu, nem o Eterno estabeleceu. Nós não temos que seguir a homens. Quando Pedro foi incitado a parar de falar desse nome, Yeshua, Jesus, ele falou: compete a mim, convém obedecer a Deus e não a homens. O apóstolo Pedro fala isso: convém obedecer a Deus e não a homens. E qual que é o dia da Páscoa segundo o estabelecimento do Eterno, segundo o Eterno estabeleceu? É no dia 14 é a preparação, no dia 10 separa o animal, observa esse animal até o dia 14, porque ele tem que estar com saúde, ele tem que ser sem defeito, sem mácula, sem mancha, sem nada, ele tem que estar perfeito, de um ano, separou, observou até o dia 14, no dia 14 à tarde, degola o animal, assa esse animal, que vai ser jantado na ceia do dia 15, no pôr do sol do dia 14, né? Já começa o dia 15, e aí à noite vai ser jantado. Se o cordeiro for grande para o número de parentes, você chama, número de familiares, né? Você chama o vizinho, a família do vizinho para comer com você. Não pode sobrar. Quando começar a amanhecer, se sobrou, tem que queimar essa carne, botar lá na churrasqueira e deixar torrar tudo, virar carvão. Não pode sobrar nada desse cordeiro. E aí, ontem, dia 18 de março de 2026, no pôr do sol, foi o Rosh Hodesh, ou seja, a cabeça do ano, do mês, cabeça do mês. E qual mês? O mês de Nissan. Então, no pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, é o primeiro dia de Nissan. E aí, se nós contarmos, dia 31 de março será o dia 14 de Nissan. Então, 31 de março é o dia da preparação. E deixa eu dar um Google aqui para confirmar. Vou jogar aqui, ó. Páscoa segundo o calendário judaico de 2026. Então, a Páscoa, de acordo com o calendário bíblico, que é seguido pelo judeu,
começa em 1º de abril, ao pôr do sol, e termina ao anoitecer do dia 9 de abril. Na verdade, do dia 14 de Nissan até o dia 21 de Nissan é a festa dos pães ázimos, dos pães não fermentados. É uma festa de 7 dias. E o Eterno fala assim: não fareis trabalho nenhum, nem você, nem o peregrino na sua terra, nem o estrangeiro. Não fareis trabalho algum. É um Shabat de 7 dias. E aí, então no dia 15, que começa no pôr do sol do dia 1º de abril, vai até o pôr do sol do dia 2 de abril, é Páscoa. Entendeu? Não tem nada a ver com o dia 5. O dia 5 é para casar com o calendário gregoriano, que tem uma falácia de que Yeshua foi morto e sepultado na sexta-feira, ressuscitou no domingo. O cordeiro tinha que ser imolado na tarde do dia da preparação. Se eu considerar que o dia da preparação é a sexta, e que Jesus morreu na tarde de sexta-feira, e ele falou que ele ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, 3 dias e 3 noites, considerando que é no entardecer que começa o dia no calendário bíblico, então, no entardecer da sexta, ele seria morto e sepultado. Aí, no entardecer do sábado, contaria 1 dia. No entardecer do domingo, contaria 2 dias. E no entardecer da segunda-feira, contaria 3 dias. E aí ele teria ressuscitado no final da segunda para terça-feira. Então tem alguma coisa errada cronologicamente falando aí, para que considere o dia da ressurreição domingo, e agora não é mais o sábado, dia sagrado, mas para os cristãos é o domingo, porque o Messias, o nosso Senhor, ressuscitou no domingo. Isso é falácia. E eu passei aqui para te dizer isso. Abra os seus olhos para entender. Abra os seus olhos para entender. Foi criado pela Igreja Católica, pelo cristianismo, um antissemitismo que é engendrado no seu coração através da teologia sistemática, né? Começando a dizer: a lei de Deus passou, Jesus cumpriu, nós não temos que cumprir. Isso é mentira. Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus falou: não considereis, não penseis que eu vim revogar a lei, muito pelo contrário, eu vim cumprir. Aí o cabra vai falar assim: Jesus cumpriu. Nós não precisamos cumprir porque nós estamos em Jesus, não precisamos cumprir, porque ele cumpriu a lei toda. Porque o fim da lei é Cristo, diz Paulo lá em Romanos, o fim da lei é Cristo. Mas esse fim não é de final, é de finalidade. A finalidade, o objetivo da lei é o Mashiach, é o ungido de Deus. Christos em grego significa ungido, Mashiach em hebraico significa ungido. Yeshua é o ungido de Deus. A finalidade da lei é ele é a Torá viva de Deus. O Mashiach é a lei viva de Deus. E ele disse: não considereis, não penseis que eu vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. E todo aquele que cumprir, olha, todo aquele além de mim, todo aquele que cumprir e ensinar a cumprir será considerado grande no reino dos céus. E todo aquele que não cumprir e ensinar a não cumprir será considerado pequeno. E aí, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, ele vai falar, né? Mas eu digo, rejeitou Elohim o seu povo? Absolutamente não. Deus não rejeitou o seu povo. Deus não tirou Israel, né? Como tem a teologia da substituição. Não, agora a igreja é o Israel de Deus. Mentira.
Deus não rejeitou o seu povo. Ele cortou, ele cegou o entendimento de alguns para que os gentios pudessem ser enxertados na verdadeira oliveira. Quem é a verdadeira oliveira? Israel. Quem é a verdadeira videira? É Yeshua. Ele é que te dá vida. Mas para você receber a vida que está nele, quando você recebe a vida que está nele, ele te enxerta na verdadeira oliveira, que é o povo. E aí o apóstolo Paulo vai falar, não se glorie porque você foi enxertado, porque não são os ramos que alimentam a raiz, mas a raiz que alimenta os ramos. Aí você lê lá em Romanos 11, 17 e 18 ali. Não se orgulhe sobre os ramos, mas se orgulhar-se, não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta, no versículo 18. Então, o antissemitismo que foi inserido, se você ler na história os concílios de Niceia, de Trento, de Calcedônia, né, esses concílios do Vaticano, né, vamos botar assim, da Igreja Católica, eles determinaram que os discípulos de Yeshua se afastassem do povo de Israel, que os discípulos de Yeshua deixassem de cumprir o dia sagrado de Deus estabelecido em Deuteronômio capítulo 5 e Êxodo capítulo 20, que está lá nos 10 mandamentos. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aí veio Roma e falou, afaste-se do povo de Israel, da cultura de Israel, do dia sagrado de Israel. O dia sagrado é de Deus, foi Deus que estabeleceu. É um dia de aliança com Deus. E aí eles incitaram, e aquele que seguisse, que guardasse as festas, que cumprisse as festas, seria considerado lá, como é que a Igreja Católica fala? Excomungado. E aí você era afastado, excluído da igreja. Como se a igreja salvasse alguém. E aí, já o Eterno vai falar que se você não cumprir aqui os preceitos dele, você pode ser cortado. Então, da mesma forma que você foi enxertado, você pode ser cortado. E da mesma forma que aqueles que foram cortados para que vocês fossem enxertados, o apóstolo Paulo fala aqui que vão ser reenxertados. Que Israel não fica de fora. Entendeu? Então tira esse antissemitismo. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que fazer techuvá. Você tem que retornar para as escrituras. Você tem que retornar para a cultura israelense. Você tem que entender essa cultura, tem que conhecer. Porque toda a escritura, ela fala do povo de Israel. Ela se baseia a partir do povo de Israel. Se baseia, né? A partir do povo de Israel. O pano de fundo, o alicerce disso tudo é o povo de Israel. É Yeshua. Yeshua é judeu. E era mestre em Israel, rabino. Então pense nisso. A Páscoa é do pôr do sol do dia 1º para o pôr do sol do dia 2 de abril. E não no dia 5 de abril, onde vão estar dando chocolatinho de presente. Vai estudar sobre o ovo de Páscoa, sobre o paganismo que está nisso aí. E aí você fica comprando chocolate para dar para o teu filho, cumprindo uma festa pagã, um ritual pagão, que vai trazer maldição sobre a sua vida, que vai trazer demônios sobre a sua vida. Você está abrindo portas para Satanás entrar na tua vida e fazer arruaça na sua família porque você cumpre festa pagã e descumpre a festa bíblica de Deus, do Eterno, que é estatuto perpétuo, está escrito aqui. E para desmistificar mais ainda, lá salvo engano, em 2 Timóteo, deixa eu dar um Google aqui, porque já estou velhinho, né? Minha mente não... toda escritura é inspirada por Deus, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, é apta para o ensino, é perfeita, é boa, é agradável. Toda a escritura. Quando o apóstolo Paulo falou a Timóteo que toda a escritura era inspirada por Deus, a Brit Hadashah, o Novo Testamento,
não havia sido escrito. Qual que é a escritura? Qual que é toda a escritura que o apóstolo Paulo está falando, se referindo? É a Taná, a Torá, os Nevins e os Ketuvins. Torá, Nevim, Ketuvim. Lei, profeta e escritos. De Gênesis a Malaquias. Entendeu? Entendeu que você precisa sair da falácia romana e retornar para as verdades de Deus? O apóstolo Paulo fala aqui que os oráculos de Deus estão com os judeus. Os oráculos de Deus estão com os judeus. Romanos, capítulo 3, versículo 2. Porque os oráculos de Deus estão com os judeus. E se você acha que isso é pouco importante, né? Porque o oráculo de Deus é a palavra, as revelações e as escrituras foram confiadas aos judeus e não a Roma. Aos judeus e não à teologia sistemática, aos judeus e não à igreja, porque os judeus, hoje chama todo mundo de judeu, né? É o povo hebreu, judeus são os descendentes da tribo de Judá, assim como os benjamitas são os descendentes da tribo de Benjamim, e os levitas, os descendentes da tribo de Levi, e as 12 tribos compõem o povo hebreu, que é o povo de Deus, que é chamado de Israel hoje. Israel não é só uma tribo, são 12 tribos. E as ovelhas perdidas da casa de Israel vão ser resgatadas pelo Mashiach. E elas estão retornando, já estão retornando. E nós fomos enxertados nessa oliveira verdadeira. E também somos ovelhas de Deus, ovelhas da casa de Israel. E aí, os oráculos de Deus estão com ele. E vai chegar um dia em que muitos virão até os judeus. Está escrito, salvo engano, em Apocalipse. E muitos pegarão na orla de um judeu. Pegarão. A frase fala assim: pegarão na orla da veste de um judeu. Vem de uma profecia bíblica de Zacarias 8, 23. Eu fiz confusão com o Apocalipse, porque Zacarias é um profeta apocalíptico. E que descreve em um tempo futuro, onde 10 homens de nações diferentes segurão na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. E aí a gente tem que lançar fora esse antissemitismo e retornar, fazer techuvá, se arrepender e retornar para as escrituras sagradas. Para as escrituras sagradas. Estudarmos as escrituras, olharmos e observarmos os estatutos perpétuos do Eterno, de Deus. Aqui na Brit Hadashah explica tudo isso que está aqui no livro da aliança, na Torá, na Tanar. O Novo Testamento, ele lança luzes sobre o Antigo. Ele explica como cumprir o Antigo. Como você cumprir e observar as ordenanças de Deus que estão contidas na Torá. Não tá, um não anula o outro, um complementa o outro. Mas você tem que conhecer a Torá. Você tem que conhecer a lei. Porque se você não conhece, como é que você obedece? No entanto, assim como a lei dos homens diz que ninguém pode se prevalecer do dito de que não conhece a lei,
em benefício próprio para falar assim, eu não sabia. Porque não adianta, sabendo ou não sabendo, se você roubar, se você sabe que roubar é lei e você rouba, você é réu da lei. Se você não sabe e rouba, você é réu do mesmo jeito da lei, porque ninguém pode alegar em defesa própria não conhecer a lei, porque a lei é pública. Isso eu estou falando de ordenamento jurídico brasileiro. Mas tem o ordenamento jurídico do céu, que é a Torá, que também vai levar para o mesmo preceito. Ninguém pode dizer que não conhece, em benefício próprio, para dizer, eu pequei porque eu não sabia. O apóstolo João falou, o pecado é a transgressão da lei. Qual lei? A lei de Deus. E o crime é a transgressão da lei dos homens. Né? Um ou outro vai te levar para o inferno do mesmo jeito. Tem que cumprir lei. Seja dos homens e muito mais ainda de Deus. Então ninguém pode dizer que não conhece. Agora, como você vai obedecer se você não conhece? Você tem que conhecer. E como você vai se santificar se você não conhece a lei e a obediência à lei, que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? Então você precisa conhecer, você precisa voltar. E você precisa parar com esse negócio de que judeu foi cortado, que agora é igreja, que não sei o quê, porque Deus tem um povo só. E os gentios, os das nações, os estrangeiros, quando reconhece que Yeshua é Mashiach, é inserido no povo de Israel. E aí você tem que andar agora debaixo das leis de Israel, que é a lei de Deus. Não tem jeito, não tem para onde correr, querendo você ou não, não tem como correr. Então, larga Roma e vem para Israel, porque a salvação vem dos judeus. E, para encerrar, eu quero deixar o texto da minha conversão para vocês, que foi o Eterno nessa mesa aqui que falou aqui no meu ouvido. Apocalipse 18, 4. E aí, embora seja o papo para outra hora, mas eu quero deixar esse texto com você, aonde vai falar no capítulo 17, vai falar da grande Babilônia, que ela vai cair. E no capítulo 18, que fala da queda da grande Babilônia, no capítulo 4, o apóstolo João diz assim, eu ouvi outra voz do céu dizendo, a voz vem da onde? Do céu. E o que ela dizia? Sai de dentro dela, povo meu, para que não participe dos seus pecados, para que não receba suas pragas. Verso 5, pois os seus pecados alcançaram até o céu, e Elohim, Deus, se lembrou das suas injustiças. Vou parar por aqui. Sai dela, povo meu. Sai da grande Babilônia. Sai de Roma. Sai dela enquanto dá tempo. Vivei a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 4:12, se eu não me engano. Hebreus 4:12. Deixa eu só confirmar o endereço. Aí, Hebreus 4. Porque é viva a palavra de Elohim, totalmente eficaz, mais afiada do que espada de 2 gumes, e entra até a separação da alma e do espírito, das juntas e do cérebro, dos ossos, e julga os raciocínios e os pensamentos do coração. Não é Hebreus 4:12. Vivei a paz com todos e a santificação. Vivei a paz com todos e a santificação, sem a qual é 12:14. Hebreus 12:14. Vivei a paz com todos. Eu fui lá no 12:4 para conferir, mas é 12:14. Então,
corram atrás da Shalom com todos os homens, e depois da Kedushá, sem a qual o homem não verá ao nosso Senhor. Corram atrás da Shalom. Shalom é paz. Vivei a paz com todo homem. E depois da Kedushá, santificação, sem a qual ninguém verá ao nosso Senhor. Aí, ó, se você quiser referência sobre Kedushá, santificação, sobre a Kedushá na Torá, consulte Êxodo 19:6, Êxodo 22:31, Levítico 11:45, Levítico 19:2, Levítico 27, Números 6:5, Números 15:14, Deuteronômio 26:19. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Eterno levante o seu glorioso rosto e te dê a paz. Amém.